Oi, maravilhindos! Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Ivanise Jares e hoje eu quero trazer um pouco sobre chás com vocês. Vocês sabem que eu trago temas relacionados à saúde, nutrição, estilo de vida saudável e eu não poderia deixar de falar dos chás, que são super interessantes pensando na nossa saúde. Hoje eu quero trazer um pouquinho com vocês do que são os chás, para que tomar chás, eles têm algum benefício ou não, é tudo balela, é mentira, é mito, é verdade? E também quero ensinar vocês a fazer a infusão de chás. Caso vocês não saibam o que é isso, vocês vão entender ao longo do vídeo. Então, se você tem interesse a respeito desse assunto e quer entender um pouco mais sobre isso, vem comigo. Bom, maravilhosos! Então, assim, é muito interessante que a gente acrescente chás ao longo do nosso dia. Por quê? Porque é uma forma que a gente tem de agregar compostos bioativos, que são compostos antioxidantes, no nosso dia. Porque através das plantas, dos vegetais, das frutas, a gente consegue os fitoquímicos, que são substâncias produzidas pelas plantas com esse potencial antioxidante. Então, a gente acaba beneficiando a nossa saúde quando a gente agrega esse tipo de composto bioativo para o nosso corpo. Tá, Vani, mas para que servem esses antioxidantes? Esses antioxidantes, eles têm a função de neutralizar radicais livres. Esses radicais livres são moléculas instáveis que fazem uma certa bagunça ali no nosso organismo, acabam danificando células, tecidos e até mesmo o DNA, se a gente tem excesso no nosso corpo. E a gente acaba tendo excesso, muitas vezes, desses radicais livres, até mesmo pelo estilo de vida. Muito estresse, alimentação ruim, um contexto mesmo de vida ruim acaba fazendo a gente produzir mais radicais livres. Mas para vocês terem noção, até, por exemplo, um treino muito extenuante pode fazer a gente produzir um pouco mais de radicais livres. Então é muito interessante que a gente forneça esses antioxidantes na nossa alimentação. E a gente já fornece através dos vegetais, das frutas e também uma forma a mais de fornecer através do chás. E por que eu gosto tanto do chás? Eu falo tanto com vocês sobre o chás. Porque ele é exclusivamente água e fitoquímica. Ele é exclusivamente água e esses compostos que eu falei, bioativos. Então ele é uma forma muito simples e barata, porque a gente pode comprar esse chás em casas de produtos naturais, a granel, e ter um acesso muito fácil a esses antioxidantes. Se você ainda não tem o hábito de tomar chás, espero que saindo desse vídeo você comece a construir esse hábito, porque vai fazer muita diferença na sua saúde. Além dos compostos bioativos, dos fitoquímicos que eu falei para vocês que a gente fornece através deles, muitos chás têm algumas propriedades bem específicas e acabam favorecendo a nossa saúde em outros aspectos, como, por exemplo, a nossa digestão. Então, existem chás mais digestivos que favorecem a nossa digestão. Existem chás mais calmantes que ajudam a gente a produzir alguns tipos de neurotransmissores, por exemplo, como o GABA, que é um neurotransmissor do relaxamento, da tranquilidade. Então, existem sim propriedades diferentes em cada chá. E aí a gente pode usar isso de forma estratégica também. Agora que você já sabe a importância de tomar um chazinho e que isso pode ajudar muito em vários aspectos, até mesmo em sintomas, na sua saúde gástrica e até na sua saúde intestinal, além de fornecer esses antioxidantes, é claro, eu quero que você entenda que a diferença na forma de preparo do chá, porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem e não têm conhecimento. Isso é importante que você tenha, para que você também não caia no erro de fazer errado e não conseguir tirar todos esses fitoquímicos, que são esses compostos, e às vezes até mesmo estragar o chá por torrar a planta, por exemplo. Colocar uma água muito quente na planta. Então, sempre quando a gente fala de infusão, a gente vai falar daquele famoso deixar o chazinho descansando com a água quente. E em quais chás a gente vai fazer isso? Nas folhas e nas flores, que elas são muito frágeis, elas são sensíveis. Então, por exemplo, a camomila, ela é uma flor. E aí a gente faz a infusão dela, porque ela é muito frágil. Se a gente ficar fervendo ela, a gente vai danificar. Ao invés de ter propriedades, a gente vai acabar estragando, destruindo aquilo que a gente queria, ao invés de usufruir das propriedades dela. Então, por exemplo, os que eu tenho aqui, todos eles são para fazer infusão, que é a melissa, a camomila, o açatonga, a espinheira santa, todos esses a gente vai fazer a infusão. E o que seria a infusão, então? Nós vamos colocar essas ervas. Aqui, no caso, eu tenho um infusor, mas a gente poderia colocar direto na água. A gente vai colocar essas ervas para descansar na água por de 5 a 10 minutos. A gente vai fazer isso e vai ficar mais claro, para vocês entenderem. E existe o processo de decocção, que a gente não vai fazer hoje nesse vídeo,
Mas o processo de decocção é para fazer com cascas, raízes, coisas mais duras, mais rígidas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na raiz de gengibre, a raiz, você já deve ter visto, ou de gengibre ou de cúrcuma, a raiz, ela é dura. Então, se você só coloca de molho, você não vai tirar todas as propriedades dela. Mas se você coloca para ferver junto, você consegue absorver essa propriedade. Então, geralmente, na decocção, a gente deixa fervendo por uns 5, 10 minutos, desliga o fogo e deixa descansar. Hoje a gente só vai fazer a infusão, que são das flores e das folhas. Então, vamos lá. Ai... Gente, essa minha mesinha aqui, ela é nova aqui em casa. Então, tô muito feliz por ter ela aqui, porque ela facilita muito a vida de tomar um chazinho no dia a dia. Porque já tá tudo meio pronto, né? Então, o que acontece? Aqui, no caso, eu tô com essa chaleira elétrica, mas você pode fazer no fogão. Coloca pra ferver a água na quantidade que você for fazer. Então, vamos supor que você vai fazer 2 xícaras, você pode colocar a quantidade de água para 2 xícaras. Se possível, filtrada, porque a gente não vai deixar ferver muito essa água. A gente vai deixar ela só começar a criar as bolinhas, tá? Então, eu vou ligar aqui. Ele começa a criar umas bolinhas, mas ainda não tá quente a água. Então, eu vou deixar até o ponto que esquentou a água. E aí, nós vamos separar o nosso chá enquanto isso. Eu vou estrear esse bule. Medo, esse bule é muito fino. Olha, ele vai fazer o barulhinho. E aí, eu vou estrear esse bule, então eu vou colocar aqui a quantidade que eu for fazer. Na sua casa, você pode fazer separados. Se você tiver o infusor individual de colocar na xícara, você pode fazer o individual. Que seria, né, colocar dentro da xícara assim. Mas é que esse aqui não é pra isso, então não deu certo. Se você não tiver, você pode fazer da forma tradicional. Que seria colocar água dentro de um recipiente. Poderia, por exemplo, ser um recipiente assim. Colocar a erva, deixar descansar tampado de 5 a 10 minutos. Quando terminar, você só vai colocar e escorrer, peneirar na xícara, certo? Então vamos preparar nosso chá. Aqui eu tenho, como já tá final do dia, a gente tá querendo se preparar para dormir, eu quero produzir essa questão que eu falei do relaxamento, né, da tranquilidade, melhora do sono. Então, eu pensei em chás nesse sentido. Então eu separei aqui a camomila e a melissa. Eu vou fazer um blend. Eu não gosto de misturar mais que 3 ervas, para não perder ou não aproveitar a propriedade de cada uma delas. Mas se a gente for pensar só em compostos bioativos, antioxidantes, a gente pode colocar as que a gente tiver, sem pensar muito no porquê que a gente está fazendo esse chá. Porque qualquer chá vai ter esses compostos benéficos à saúde. Então aqui eu tenho essa coisinha frescurinha. Você pode estar pensando que frescurinha, mas é porque, gente, eu montei uma mesinha, né? Ainda tem coisas para arrumar nessa mesa, mas algumas coisinhas eu já tenho. Mas você pode usar uma colherzinha. No caso, dessa colher de sopa, eu só pego folhas grandes. Então, por exemplo, a espinheira santa, ela é muito grande as folhas. Se você for pegar uma colherzinha de chá, você não vai quase pegar nada de folha. Então, usaria para colocar, por exemplo, a espinheira santa. Como eu vou fazer ervas menorzinhas, por exemplo, se você fosse fazer erva doce, eu poderia fazer com uma colherzinha de chá. Porque é bem pequenininha e daria super tranquilo a quantidade. Ai, meu Deus, passou do tempo. Não, eu esqueci da água. Mas assim, pra vocês entenderem, quando ela começar a borbulhar, sair as bolinhas assim, você já pode desligar. Eu acabei passando um pouco o tempo que eu esqueci. Mas então vamos continuar aqui. Eu vou colocar melissa, no caso aqui eu vou fazer para 2 xícaras, tá? Então eu tô colocando como se fosse 2 colherzinhas de chá. Eu vou colocar melissa e eu vou colocar camomila. Isso. E eu vou colocar hortelã. Hortelã sempre dá um saborzinho muito gostoso em todos os chás, assim. Hortelã é bem digestivo. Se eu fosse fazer um blend digestivo, eu colocaria erva doce, poderia ser. Você poderia fazer um blend digestivo, erva doce, gengibre e hortelã. Você poderia fazer um blend pensando na saúde gastrointestinal. Saúde do estômago mesmo. Pessoas que têm gastrite, azia, refluxo. Poderia pensar num blend que fosse um pouco digestivo e um pouco para saúde gástrica. Então eu colocaria espinheira santa, poderia colocar hortelã, poderia colocar gengibre ou poderia colocar guaçatonga, espinheira santa, que são ótimos pensando na saúde do estômago. E poderia colocar mais um, como a hortelã ou o gengibre, pensando mais em digestão. Aqui no caso, meu gengibre é em pó, então eu faria infusão dele. Ele tá em pó. Se ele fosse o gengibre raiz, que é ele como ele veio da natureza, aí eu teria que fazer aquele que eu falei no começo do vídeo, a decocção. Eu vou colocar um pouquinho só. Como aqui a hortelã, ela vem toda picadinha, então eu coloco um pouquinho, não encho até a boca, né? Coloco um pouquinho menos, como se eu estivesse colocando uma só colherzinha. Além de ser mais forte o sabor, um pouquinho já é suficiente. Eu vou deixar embaixo, na descrição do vídeo, essas orientações para você poder olhar e, fiquei em dúvida e tal, não entendi direito.
ou quero entender como que eu faço um chá. Vou deixar certinho as quantidades para você poder se nortear aí e não se perder, tá bom? Mas é bem simples, não é nada exagerado não. Você pode sempre variar o seu chá e sempre vai estar fornecendo esses antioxidantes e sempre vai estar te ajudando em alguma coisa, pode ter certeza. E agora que a gente esperou um pouco que minha água acabou passando do ponto, a gente vai... Eu vou até... Ai, meu Deus, não, vou brigar de novo, não. Deixa eu ser... Passou muito do ponto. Ah, Vani, como que eu sei o ponto da água? Você vai deixar iniciar as bolinhas. Quando você ligar no fogo, se você não tiver essa chaleira, você vai ligar no fogo e você vai ver. Quando ela começar a sair umas bolinhas, tem o início, né? O início que ele começa a esquentar, daí vai uma, vai outra bolinha, vai uma, vai... Quando começa a sair várias bolinhas, assim, lá embaixo, assim, que você começa a ver que tá subindo várias bolinhas, aí você já pode desligar e já pode preparar seu chá. Quando a gente fala de infusão. Vamos lá. Ai, Jesus, agora é hora da verdade. Coloquei a quantidade de água menor. Ai, Jesus, eu fiz o cálculo errado. Pega mais um pouquinho de... Como a minha água já tá bem quente, eu acabei não cobrindo a erva. É importante que a gente cubra a erva, tá? Pra gente conseguir fazer essa infusão. Eu peguei... Ela já tá bem quente, então eu só peguei um pouquinho de água do filtro pra poder complementar. Ainda não deu? Senhora, esse bulho é muito grande. Esse bulho é muito grande. Agora vai ter. As minhas gatinhas estão olhando. O que ela tá fazendo? Tá, agora cobriu. Como eu coloquei só ali na parte de baixo, eu cobri a erva até onde cobriu, né? E tampa e deixa de 5 a 10 minutos. Depois que der o tempo, você pode servir. Nesse caso, eu consigo colocar direto aqui, né? Mas, se você fizesse da forma tradicional, você iria coar, deixaria cobertinho, esperando. Tem que tampar para a gente poder tirar esses compostos bioativos. Então, infusão sem tampar, ela não é tão eficiente, tá? Coloca um pratinho, um pires, e aí você coa normalmente e toma seu chazinho. Quando der o tempo, você finaliza de verdade. Pode servir outras pessoas, você e seu esposo, você e seu filho. E aí, chazinho para nós. Lembre-se, muitos compostos bioativos, muitos benefícios para nossa saúde, de uma forma muito simples e acessível para as pessoas. Ficou bem gostoso a composição da camomila com a melissa e com a hortelã. Faz o teste e depois me conta. Curta, comenta nesse vídeo, deixa aqui nos comentários coisas, assuntos, temas que vocês gostam relacionados à saúde, nutrição, estilo de vida saudável. Vai ser um prazer para mim ajudá-los nesse processo. Eu amo fazer isso e amo trazer conteúdos que vocês gostam também. Não se esquece de se inscrever e de curtir para me ajudar. Beijo no coração e até a próxima. Tchau. E chazinho bom.